Oi, Érica, tudo Oi, bem? que Como delícia! você está? Novamente aqui juntas para mais um episódio, falando de temas que a gente escolhe aí na atualidade, né, para discutir, conversar com as pessoas, dividir aqui no nosso canal. Está sendo um prazer fazer isso e a gente está tendo bastante repercussão, felizmente, né? Muitas pessoas têm assistido o nosso canal. E eu aproveito aqui para ressaltar que quem quiser entrar no canal, se inscrever no canal, curtir, mandar perguntas, interagir com a gente, sugerir temas, é super importante. A gente está bem aberta aqui a receber as sugestões. A Érica é super ativa também nas redes aí e a gente pode receber por todos os canais, Insta, Face, YouTube, LinkedIn, aonde vocês quiserem, nós estamos nos canais aí, fiquem à vontade de nos contratar. Nós, mais uma vez, escolhemos um tema que a gente acredita que é um tema importante e relevante para a gestão atual, né? E é um tema que traz bastante discussão, né, Lídia? É isso, de novo, que bom estar aqui no Construção de Conhecimento, o canal que leva a gente a trazer muito mais do que respostas, perguntas e indagações que nos levem a refletir sobre pontos importantes. E hoje, uma delícia de tema, sempre é um prazer estar aqui porque a gente bota a cachola para pensar e pensar fora da caixa, bota a cachola e pensar fora da caixa. E hoje nós escolhemos trazer um tema chamado gestão de mudança. Vamos pensar as mudanças, vamos pensar como é possível fazer gestão de mudança? Mudança é um projeto, um propósito ou um comportamento? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, trazer um pouco desse ponto de vista e você querendo, gostando, querendo contribuir, como a Cláudia bem disse, o propósito do nosso canal é compartilhar informações e pensamentos para que a gente possa juntos, eu, a Cláudia e você que está nos assistindo, criar um ambiente onde a gente possa trazer discussões relevantes para as lideranças de empresas, para as pessoas que são de equipes do corporativo, porque o objetivo é a gente trazer consciência e ação em primeira pessoa, não é isso, Cláudia? Mexendo com comportamento, comunicação, estratégia de negócio e tudo o que envolve você fazer parte de um organismo corporativo, estando em qualquer posição que você esteja. Então esse canal é para você que se sente convidado às mudanças. E lembrando, né, Érica, que nós podemos fazer isso também na sua empresa. Se você quiser, nos contate, a gente pode fazer esse tipo de discussão com o seu grupo de executivos, com os seus grupos de lideranças dentro das empresas. Isso faz parte do nosso escopo, né, do nosso dia a dia, de levar essas discussões para o ambiente empresarial, muitas vezes nos momentos de celebração ou nos momentos de planejamento estratégico das organizações. Nós podemos fazer parte, nós temos sido convidados para fazer parte desses momentos, então fique à vontade. Se quiser nos contatar para que nós estejamos fazendo esse tipo de conversas dentro das suas organizações, é só entrar em contato e a gente acerta as agendas. E feito o grande e glorioso merchan, vamos embora para a gestão de mudança, porque não só de merchan vive o homem, não é verdade? Vamos lá falar um pouco sobre o que é, né? O que é a gestão de mudança, o que se espera, é preciso, é necessário, de onde vem, como se reproduz, como sobrevive onde dorme, gestão de mudança. O que você entende sobre a importância, Cláudio, dentro do mundo corporativo? O que a gestão de mudança pode trazer de ferramentário pessoal e coletivo na dinâmica do dia a dia de uma empresa? Bom, Érica, assim, falando de mundo empresarial, eu acho que não existe esse momento em que você fala assim, agora eu tenho que fazer gestão de mudança. Né? Não existe um momento de falar, vamos fazer uma gestão de mudança. A gestão de mudança é todo dia. A gestão de mudança, como você falou no início, trata-se de um comportamento organizacional. As empresas elas têm que estar preparadas para fazer a gestão de mudança todo o tempo, porque a mudança acontece todo o tempo. Então, é muito mais uma consciência
de que as mudanças vão acontecer e, portanto, nós executivos e líderes, enfim, temos que estar preparados para agir nas mudanças, do que pensa assim, agora eu vou fazer um projeto de gestão de mudanças. Né? Então, o que você está falando é que o convite para a gente hoje é pensar, cada um que esteja nos ouvindo, nos vendo, comece a pensar como você lidar com a mudança. Como você faz a gestão da sua vida pessoal. Como você prepara a sua empresa. E na sua empresa, porque a gente é o reflexo das ações, né? As pessoas acham que tem uma fantasia. Às vezes, já falei algumas vezes isso aqui, né? Eu sou desse jeito na empresa, mas eu sou daquele outro jeito no meu trabalho. Não. Eu acho que o convite para pensar aqui é a mudança, o que impacto e que lugar ela tem dentro da sua vida. Ou seja, como é que você responde a ela, como é que você lida com ela, como é que você enfrenta, tem aquele comportamento de enfrentamento da mudança. Você rechaça, você é imediatamente reativo, mas depois absorve, você se nega, você tem medo, você é o louco da mudança e sai lá, né, que nem um trator mudando tudo o tempo todo de forma descompensada, ou você vê como um instrumento valioso de reciclagem, de oportunidade. E aí que a gente entra, acho que no tema, para o convite da reflexão de hoje, que é sobre a gente pensar a gestão de mudança como um comportamento adquirido, desenvolvido para a vida e para a vida organizacional corporativa. Quando você admite que a mudança é necessária, faz parte, é inerente, queira ou não queira, você vai ter que mudar. Porque sim, porque a vida é assim. Porque a vida é assim. E assim, agora eu vou entregar um pouco a minha idade, né? Porque eu ia falar, eu posso falar de carteirinha, né? Minha mãe nem sabe o que é isso. O que é uma carteirinha? Não sabe que agora a carteirinha está toda no celular. Mas enfim, eu sou uma pessoa que, assim, naturalmente, biologicamente, não gosto de mudança. Olha que coisa difícil de lidar. Traço de personalidade. Você sabe que eu também tenho, dentro dos traços de personalidade, o que é mais pontuado em mim é uma natural reatividade primária à mudança. A mudança. Os taurinos, quem não sabe, nós somos taurinas. Daqui a pouco estamos fazendo aniversário. Taurinos não curtem o lance muito da mudança. Exatamente. Mas olha que bacana, né, Cláudia? Você está trazendo isso, eu vou te cortar um pouquinho aqui. A gente sabe que tem essa característica. É isso. Então isso não nos impede de mudar. Mas toda vez que há um convite da vida, nós sabemos que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. Não é, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, eu tenho esta característica natural de personalidade e zodiacal. E aí, o que acontece? É o que eu te falei, eu tenho essa característica. Mas eu tive sorte, né? Graças a Deus eu tive muita sorte na vida, porque eu tenho uma mãe que adora mudança, né? E que me provoca a mudar o tempo inteiro. Legal. E eu tenho um irmão que é cientista que desde pequeno, eu ouço ele dizer assim, Darwin já dizia que sobrevive quem se adapta melhor e não quem é mais forte. Então, a adaptação pressupõe uma mudança. Pressupõe você entender que as coisas vão mudar e que você tem que se adaptar. Então, eu naturalmente, Érica, fui aprendendo, até porque eu escolhi uma profissão que me obrigou a entender que não existe constância nas empresas. Sim. No ambiente empresarial, não existe constância. E é por isso que eu comecei dizendo assim, olha, a mudança não é sobre um projeto, onde você fala, agora eu vou fazer... Agora você quer aberta a mudança, pronto, amanhã a mudança é sobre o seu dia a dia, porque dentro da organização, você é chamado a mudar inúmeras vezes durante a sua gestão, inúmeras vezes durante o ano, inúmeras vezes durante os meses e hoje, inúmeras vezes durante o dia. Sim. Agora, esses últimos tempos, com essas mudanças todas nas questões financeiras do mundo, né, por provocações externas e tudo mais, as pessoas tinham que mudar de posição de uma hora para outra. Não era nem no dia, não era nem de um dia para o outro, era de uma hora para outra, dependendo de como é que as coisas estavam caminhando. Então, é sobre isso, é sobre essa provocação de dizer assim, como é que eu me preparo para mudanças? E uma outra coisa importante, que aí eu vou jogar a bola para você,
Nós conseguimos treinar o nosso comportamento para estarmos aptos a mudar? Porque assim, uma coisa é você fazer uma mudança, você pensar na mudança quando ela está acontecendo, na hora que ela acontece. E aí a chance de você errar é gigante, né? Porque você está tomando a decisão no calor da emoção. E às vezes precisa ser assim. E às vezes, E às vezes não dá para antever tudo e você vai ter que se virar nos 30. Mas é aí que a gente respondendo a tua pergunta. É aí que a mudança no mindset, a mudança do comportamento, adquirindo e desenvolvendo um comportamento de gestão de mudanças que você fica mais afeito à possibilidade de reagir a essas intempéries da vida. É isso. A vida não te solicita que você faça mudanças bruscas e em 180 graus o tempo todo. Algumas vezes sim, outras não. Mas você ter esse comportamento não reativo, imediato ou numa potência muito grande para as pessoas, falando das pessoas que têm aquela personalidade parecida com a gente, que tem um pouquinho mais de rancinho para mudança. Você trabalhando esse tipo, essa forma de reagir a essas necessidades inerentes da vida, você se torna mais afeito a aproveitar essas marés, esses convites. E nós vimos isso justamente agora. Tiveram países e tiveram empresas que falaram assim, calma, não vamos correr, né, com esse tumulto que aconteceu no mercado. E a coisa foi encontrando um caminho. O tempo, né? Tem uma mudança? Tem uma mudança. A mudança é importante, mas não é daquele jeito que estava acontecendo há 15 dias, um mês atrás. Né? Não é na loucura. E eu acho que é isso que a gente precisa desmistificar. Toda vez que a gente fala em mudança, fica uma sensação de que tem que mudar logo, tem que fazer logo, tem que... Gente, vamos pensar, vamos planejar, vamos estar dispostos a mudar e vamos estar preparados a mudar, mas sem a euforia, sem aquela... Exatamente, aquela necessidade de mudar imediatamente. Que vem muito do nosso convite, um dos primeiros pontos a se olhar para você trazer um comportamento de gestão de mudança, é você entender e fazer um planejamento. Tem coisas que podem ser analisadas e você só consegue fazer gestão de mudança quando você está inserido de forma com um olhar 360 sobre o ambiente que você está instalado, inserido. O que eu quero dizer? Quando você tem um comportamento reativo a qualquer mudança, a tendência comportamental, mental, é de vedar os olhos. Eu não quero ver isso me incomoda, isso dói, isso é extremamente disruptivo para mim, então eu finjo que não tá lá. Eu boto aquele elefante branco que tá no meio da sala e o pessoal finge que não vê. Então, quando você começa a mudar esse mindset, você começa a trazer esse olhar 360, essa liderança aí engajada, com leitura de ambiente, mercado, enfim, o ambiente, toda a leitura geral da coisa, você já começa a prever, diz assim, parece que daqui a pouco a gente vai ter que mexer nessa coisa. Olha, agora não dá mais. Nesse ponto vai ter que ser mexido agora. A gente não estava preparado, talvez, mas você derruba a animosidade para, inclusive, fazer uma leitura mais assertiva, porque entenda, muitas vezes na nossa vida nós precisamos agir com uma rapidez, ainda mais a ciclicidade que tem na vida hoje, né? As coisas são muito mais rápidas do que há 20, há 30 anos atrás. Às vezes as coisas acontecem meio de sopetão mesmo, né? Um movimento do mercado lá do Trump vira tudo, o que a gente faz com isso agora? Mas a tua maturidade e o teu olhar em 360 graus para analisar os diversos pontos faz com que você consiga planejar e fazer a gestão da mudança necessária, sendo ela rápida ou mais morosa quando possível, de forma mais assertiva. E aí você não entra nesse rechaço imediato de não tenho o que fazer, porque tudo é comando do cérebro, Cláudia. Toda forma que a gente se comunica é um convite ou um anteparo para o comportamento humano. Então, quando você começa dizendo, é difícil, você está dizendo para o teu cérebro, você vai ter que se empenhar muito. Quando você tem um comportamento, um mindset transformado para gestão de mudança, você diz assim, temos uma demanda, vamos pensar sobre isso. O teu cérebro já começa a se exercitar de forma diferente, porque ele começa a buscar dentro do teu escopo de experiência soluções, situações análogas que pode trazer como comportamento adquirido para inclusive ser aplicado naquela situação. E aí a mudança pode se tornar menos traumática. E aí, Érica, eu acho que vale aqui esse convite às lideranças de criar um comportamento acolhedor à mudança. Eu acho que esse é o ponto. Sim, responsabilidade. E
transmitir para a sua equipe que eles fazem parte da mudança, que eles podem provocar a mudança e que a mudança não necessariamente é ruim. Ao contrário, muitas vezes a mudança ela é muito boa. O que eu estou querendo dizer com isso? Ou muitas vezes é o mal necessário. Quando a gente resiste muito, vira o mal necessário. Exatamente. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que todos os colaboradores da empresa devem estar preparados para serem agentes de mudança. Porque muitas vezes você falou assim, o líder tem que estar com um olhar 360 para entender o mercado e as suas características, as suas necessidades que podem provocar mudanças. Sim. E você se preparar para isso. Mas muitas vezes o líder sozinho não consegue fazer isso, na maioria das vezes. Mas ele tem uma equipe que está na rua, uma equipe que está em contato com os clientes, que está em contato com fornecedores, que está em contato com colaboradores, com parceiros da empresa. E estas pessoas podem ser chamadas pelo líder a serem os olhos desse 360 para identificar possíveis sinais de mudança lá na frente. De necessidade de mudança. Porque quem está na rua, quem está em contato direto com o mercado, com o parceiro, com o fornecedor, ele tem uma visão muito maior e muito mais clara do que está acontecendo. Agora, se você está numa liderança que é avessa a mudanças, as pessoas se fecham para esse tipo de coisa. E mesmo que elas estejam vendo, elas não falam. Então, esta é a provocação. É a provocação na mudança do comportamento. Você fala assim, pessoal, essa equipe aqui, todo mundo tem que estar atento o tempo inteiro para qualquer sinal de que alguma coisa vai mudar e que nós precisamos estar preparados para eventuais mudanças. Elas podem não acontecer? Podem, mas se elas acontecerem, nós já pensamos sobre elas. Nós já planejamos sobre elas. E não é só falar, né? Eu acho que o comportamento ele é reproduzido. Quando você tem o quanto a gente vê isso, né, no mundo corporativo, dessa coisa de não, mas eu digo para os meus colaboradores que eu estou aberto para ouvir. Não, mas aqui nós temos a porta aberta, todas as ideias são bem-vindas. E aí, quando a pessoa vem e traz algum ponto de vista, pronto, aquele líder, aquela liderança, aquele grupo de líderes se sente ameaçado e rechaça e é reativo, tem um comportamento reativo. Então, assim, quando a gente diz que a gestão de mudança ela vem de um comportamento construído, coletivo, onde há efetivamente um tratar do indivíduo. As pessoas que são reativas, elas estão aqui naquele lugar de estarem se sentindo inapropriadas. Uma das coisas que impede a mudança é o medo. O medo do novo, o medo de ser substituível, o medo de não ser suficiente, o medo de ser apontado. Mas entenda, só quem ganha ou perde jogo é quem entra no campo a jogar. É isso aí. Então, quando você criar um movimento de mudança de comportamento, é muito mais de você dizer, olha aqui, a gente é todo mundo amigo, tá? A gente pode trazer ideias. E aí quando traz ideia, fala assim, mas o fulano falou que a gente não está servindo para fazer isso. O fulano falou que o nosso produto não está bom. Caramba! Então, assim, consistência e congruência. O líder que consciente da necessidade de desenvolver um coletivo afeito à mudança é aquele que primeiro de tudo aceita para ele. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Érica, porque você falou bem sobre essa coisa de comportamento e eu acho que passa por uma coisa da comunicação do líder com a sua equipe, com seus pares, com seus superiores. Como é que a gente trata, e você que é especialista em comunicação, como é que a gente trata essa questão, ou como seria uma boa maneira da gente tratar essa questão da disseminação do comportamento que aceita a mudança através da comunicação dentro das organizações? Eu falo que comunicação é o jogo do detalhe. Ao comunicar, a gente conta muita coisa que está na nossa aula. E eu já cansei de entrar em empresa e ver aquela coisa bonita, aquele banner, aqui somos... Missão, visão, valores. E na hora que você ouve ali uma conversa de um líder, você bate na hora, um ouvido treinado, e fala assim, opa, mas lá na faixa tá diferente do que tá na voz.
Então, ter congruência com o que é o propósito daquela empresa, a missão, visão e valores, com a forma como isso é comunicado e trazido, porque no comportamento do dia a dia, substituir palavras, né? Substituir palavras parece que é uma coisa infantil, pequena, mas ela pode ser um convite muito grande. Quando você quebra aquele ranço pessoal de mudança é uma coisa que dói, para a mudança é uma oportunidade, você imagina que impacto seria se lideranças colocassem aqui a mudança é uma oportunidade de crescer. Aqui nós vemos a mudança como uma oportunidade de estar melhores. Você acha que isso mexe, e aí completando a minha pergunta aqui, isso mexe com a cultura da empresa? Totalmente. Pode ser um convite, porque quando você tem... eu acho que a cultura da mudança, ela vem muito atrelada ou em analogia com a cultura das conversas difíceis. A gente sempre diz em comunicação que toda vez que há uma brecha ali que a gente está enxergando, uma necessidade de uma conversa difícil, é porque tem um tema que não está sendo engolido ou precisa ser desenvolvido. Assim também a mudança. Quando aparece ali um traço de que precisa ser mudado alguma coisa, há um indício de que algo pode ser melhorado. E entenda o que eu estou dizendo, como a comunicação sobre isso. O que eu estou fazendo é respondendo a tua primeira pergunta. É a forma como você lida com a complexidade de uma coisa ter. Quando você vai para um lugar, e empresa, eu vejo muito essa dicotomia de falas e ações, principalmente em empresas familiares, onde muitas vezes o patriarca, a matriarca, o fundador da empresa quer, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero não sei o quê. Não, mas do jeito que eu fazia antes era que estava certo. Não, mas assim, eu já tentei essa coisa daquele não deu certo. Ok, como você tentou? Em que tempo você tentou? Qual era o contexto, Qual era o contexto que estava inserido, o mercado que você tentou? Essa é uma coisa que a gente tem falado muito aqui, né? Essa questão de cenário, né? De contexto. Isso! Porque o cenário e o contexto, eles mudam. E o que pode ter dado errado no passado, pode dar certo agora e vice-versa. E como essas pessoas que são as mais antigas de casa, elas podem ser um oráculo do saber profundo, porque elas trazem bases e diretrizes de ações do passado que deram certo e que outras que não deram certo, que podem ser usadas como um alicerce de parametrização das mudanças para se tentar coisas novas com uma margem de erro menor. Mas isso é uma coisa, Érica, que assim, a ciência... a pesquisa científica, ela ensina muito isso, né? Que é você fazer registros. Exato. A pesquisa avança porque os pesquisadores registram tudo o que fazem. Né? Tem uma frase célebre de um grande pesquisador que disse que só fez o que fez porque olhou para a pesquisa em cima do ombro dos anteriores. Sim. Né? Quem já percorreu o caminho. Exatamente. E nas empresas, o que eu vivi até hoje foi exatamente o contrário. É muito engraçado como nas empresas... Eu acho triste. As pessoas... Eu acho engraçado. Engraçado ruim, digamos assim. Né? Como as pessoas nas empresas, elas têm pouco registro. Quando você chega novo numa empresa, você dificilmente consegue os registros anteriores do que deu certo e do que deu errado. Sim. Porque eu não sei por que as empresas não registram. E esse é um cuidado importante da liderança ter, de registrar as coisas que deram certo e que deram errado. Sim. Porque acaba ficando o que você falou. Acabam que as pessoas que têm mais tempo de empresa se transformam nos oráculos da informação. Por quê? Porque não está escrito, mas aquela pessoa que está ali viveu. Aí você vai procurar a pessoa, a pessoa tem 20 anos de empresa, sabe o que aconteceu há 10 anos atrás quando tomaram uma atitude A ou B. Ao passo que se você tivesse esse hábito de registrar o que se acontece dentro das empresas, para você, a partir do que já foi feito, tomar decisões futuras, isso é muito mais fácil e muito mais proveitoso. Né? Mas tem uma coisa, né, Glória, que a gente está falando das empresas familiares como um todo, que são as características, que tem mais essa característica, e eu já vou tocar também essa coisa das novas direções, né? Que é outro ponto fundamental a ser observado. Uma coisa é você ter a parametrização, mas essa parametrização ela tem que vir embalada de flexibilidade, não como um oráculo da verdade, mas como um embasador de novos caminhos. E de você olhar e falar assim, isso aqui deu errado, mas por que deu errado? E como deu
deu errado, porque tem muitas formas das coisas darem certo e darem erradas. A partir daquilo foi um rombo, foi, como é que foi? E aí é outra coisa, né, Cláudia, que eu vejo muito, eu percebo muito isso. Sabe, quando muda o governo, aí tudo que o governo anterior fez não presta? Então, gente, a gente absorveu, o mercado corporativo ele absorveu esse cacuete de poder, e é o grande degredo, porque faz você o tempo todo tá saindo do zero. Você pode estar saindo do 10, caramba. Então, assim, e pode estar saindo do 10 pro acerto e pro erro. Esse que é o ponto. Porque eu posso olhar o que deu errado e não dizer assim, deu errado porque a gestão anterior era ruim. Não, deu errado porque alguma coisa foi feita errada ali, ou porque o mercado naquele momento não estava propício para agir daquela maneira, mas agora ele está. E olha que interessante, né? E aí quando você trata essa mudança como um caminho que foi percorrido, e se não deu certo, ok também, quando você tem esse feeling e eu vou trazer muito um contexto sistêmico, né? Nós precisamos ter gratidão de quem veio antes. Porque se você hoje está num cargo de gestão e puder analisar dados que foram compilados na sua empresa, inclusive para uma coisa que foi feita muito torta e que deu muito ruim, você tem que ser grato, porque você pode evitar de percorrer. Evitar de percorrer aquele caminho, porque ele já foi percorrido, alguém já pagou por ele, né? E é só uma parametrização para dizer assim, olha, por aqui, meu amigo, não vai não, que deu ruim pra caramba. Então tá te economizando, tá te evitando. E você ter esse tipo de comportamento de olhar e falar assim, caramba, quem veio antes se estrepou com isso, ele não era um burro, ele não era um idiota, ele não era incompetente. Ele economizou um caminho para você. Então, olha como a gente vai mudando a forma de pensar e também sendo grato por quem veio antes, porque te dá a parametrização. Te dá a oportunidade, né? De fazer diferente. É isso. E também, eu acho que tem uma coisa que as empresas vivem hoje e que eu acho deprimente, de verdade. Na verdade, não é só na empresa, eu acho que a vida é assim hoje. Eu já falei isso para você em outras circunstâncias, mas a gente vive hoje num ambiente em que as pessoas mentem. Cara, não é isso. Né? As pessoas mentem, a pessoa olha na sua cara e diz desmaladamente, como se ela não estivesse falando nada. E ela mente o resultado, ela mente a atitude, ela mente o que ela fez, o que ela falou. E, de novo, isso é um desserviço, porque você viver mentindo, você mascara a mudança. Sim. E a gente está falando de mudança. Né? Eu acho que uma mudança importante que tem que ser promovida e fazer essa gestão da mudança é a mudança do comportamento, de dizer assim, vamos trabalhar com a verdade? Mas nem sempre a gente pode falar a verdade, mas a gente não precisa mentir. A gente pode não falar, mas a gente não precisa mentir. Porque a mentira, ela atrapalha o planejamento da gestão. Sim. É esse meu ponto. Tá? É lógico, a mentira atrapalha inúmeras coisas a vida toda, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas no nosso foco aqui, o que eu estou chamando esse tema? É porque quando você mente, ou você camufla, ou você mascara informações, você atrapalha a gestão da mudança, porque você não sabe qual é a mudança que está acontecendo. Você não sabe analisar o cenário inteiro para fazer ações positivas e firmadas. E você finge que não está acontecendo uma mudança, e a mudança está acontecendo. E pode parecer que é utópico, que você fala assim, como é que eu vou, Cláudia e Érica, né? Mudar o comportamento das pessoas, porque tem pessoas que são mentirosas reiteradas, tem pessoas que são compulsivas mentirosas, e é sobre a pessoa. Você, num ambiente corporativo, em qualquer outro lugar no mundo, você lida com todo o tipo de pessoa. Todo tipo de gente. Mas aí que fica o convite. Quando você cria uma ambiência, né, realista e verdadeira, e eu vou trazer aqui também o realista para a gente trabalhar a expectativa e realidade, porque eu acho que também dá um link bem bom sobre isso, dá um sambinha bom a gente falar sobre isso, que muitas vezes as pessoas podem se sentir na tendência de ocultar, mentir ou omitir, porque está sendo colocado um nível de expectativa tão absurdo para se proteger. Então, quando a gente tem um ambiente
pautado na verdade e no acolhimento, né? Acho que vamos sentar, ver o que foi feito para a gente corrigir, porque isso é conduta e comportamento em comunicação objetiva, né? Não importa o que aconteceu, importa que a gente tenha os dados mais fiéis possíveis à realidade para que a gente possa tomar ações objetivas para corrigir, para arrumar. E é sobre liderança. Sobre liderança. É sobre liderança. Porque se você tem um líder que vive fazendo caça às bruxas, sim, as pessoas vão mentir. Elas estão programadas para sobreviver. Exatamente. Agora, se você tem um líder que diz assim, pessoal, aqui é um ambiente de verdade. Vamos sentar e resolver. O bom, eu preciso que a verdade esteja na mesa para a gente poder planejar qualquer coisa que vai acontecer. Eu tenho uma frase que eu falo para meus filhos a vida inteira. Eu falei, porque quando eles são pequenos, tem uma fase da vida em que eles estão crescendo e eles começam a testar mentira, né? Para ver se cola. E é como a gente diz, né? É a cara deles mentir e a nossa cara desmascarar, né? Enquanto pai e mãe. Então tem um mantra que eu digo que os mantras funcionam, né? Então eu digo para meus filhos, desde pequena, eu falo assim, a verdade constrói. Me diga a verdade e nós vamos tentar solucionar o problema. A verdade constrói. Porque quando você traz ocultação, mentira, distorção, você está trabalhando num campo que não é o real. Exato. Então a solução fica muito mais distante. E a mudança, ela vai se tornando cada vez mais um detrator de energia. E aí você erra. E esse é o ponto. Aí as pessoas erram. Né? E aí esse negócio vira um círculo vicioso. Porque você erra achando que você errou porque você gerenciou mal a mudança, mas não. Você errou porque tinha uma mentira no meio do negócio. Sim, você não tinha a visão completa da coisa. Então, é sobre esse tipo de comportamento que eu acho que navega a gestão de mudança. Você trabalhar com o estímulo, e você sabe que eu não gosto da palavra treinamento, porque eu acho que treinamento é uma coisa muito... A Cláudia tem um ranço com a palavra treinamento e eu com mentoria. Eu acho que treinamento é uma coisa que treinar pessoas é uma coisa muito esquisita. Mas às vezes falta uma palavra mais ajustada que a gente eu acho que sim, usa, né? Mas às vezes vai fazendo umas distorções no meio do caminho. No meio do caminho. Precisa quebrar o ranço. Precisamos entender melhor o que é a semântica do treinamento, mas eu acho que as pessoas têm que estar estimuladas e não treinadas a lidar com a mudança. Eu acho que basicamente é sobre isso. Quando eu falo de gestão de mudança, é o que você falou no início. Não tem uma receita de bolo. Não tem assim, um processinho, um passo a passo, um modelo que eu vou seguir e a gestão apresenta, né? A gente gosta como parâmetro, mas não como fórmula de bolo. Exatamente. Eu acho que é como roteiro. E não como modelo. Sim. Né? Porque cada empresa é uma empresa, cada gestão é uma gestão, cada pessoa tem suas características, momentos e tal. Mas eu acho que o que é igual para todo mundo dentro da gestão de mudança é o comportamento, o estímulo ao comportamento de que a mudança ela é favorável, ela abre uma oportunidade e não um problema. Acho que é sobre isso. Eu gosto muito do pilar de comunicação que a gente usa nesse roteirinho aí, nessas percepções aí desses pilares, que você tem que gerar clareza, tem que ter consistência e ter constância na gestão de mudança. E como você faz isso, né? É importante a gente lembrar, você que é líder, que tem que lidar com a gestão de mudanças, comportamentos, medos, porque as pessoas vêm de outros lugares, elas não nasceram ali na tua equipe, elas vêm com toda uma carga de vida, e a gente precisa olhar para tudo isso, né? Essa individualidade das pessoas, as sinergias dos grupos, porque não existe um acaso, as pessoas elas vão se agrupando por sinergia, e não, mas o RH que escolhe e coloca ali, mas também existem as sinergias grupais que elas vão se construindo ao longo do tempo. Então a gente precisa olhar um pouco para isso também e pensar como é que eu mantenho a minha equipe constante, consistente, gerando clareza, gerando os micropassos. Né? O que são os micropassos na gestão de mudança? Esses pequenos reconhecimentos, essas pequenas
ao curto prazo, celebração de vitórias, conquistas ou aprendizados. Às vezes você pega e foi um bimestre desastroso, mas a forma como você comunica aquilo, diz assim, olha gente, não foi esperado, tá bem aquém, mas olha o que a gente aprendeu. Nós aprendemos como não fazer isso aqui. Isso aqui, olha quanta clareza gerou pra gente perseguir o nosso número, porque no final do dia aqui, né, Cláudia, é sobre número. A gente vai falar 1 milhão de coisas, comportamento, liderança consciente, comunicação, e vamos resumir tudo no mundo corporativo a número. Então, você trazer essas pequenas conquistas pontuando, ainda quando tá tudo ruim. Não é ficar adorando a pílula na ódio à mediocridade. É a verdade. Dizer assim, gente, a gente tava um passo atrás. Ontem a gente não sabia que dessa forma era bem ruim. E hoje nós descobrimos do pior jeito. E a parte boa é que nós estamos juntos. Muitas vezes, a parte boa e o micropasso, todo mundo lá se abraçar no final do dia e falar assim, ó, sobrevivemos, ninguém foi mandado embora. E nós vamos correr para reverter isso aqui agora. E às vezes é isso, vamos parar com esse negócio de unicórnio. Isso também acaba, ou pelo menos diminui, a resistência das pessoas. Sim. Porque na hora que você faz aquela administração participativa, da qual nós já falamos aqui em outros episódios, né? Você estimula a pessoa a participar daquilo, né? A abraçar aquilo como sendo dela. E eu acho que, eu até quero fazer um spoiler aí das próximas conversas, eu acho que isso vai ao encontro de uma discussão até mais profunda, eu acho, que é com relação a o que nós estamos fazendo nas empresas. Né? Por que é que você trabalha? Por que você está aonde você está? Tem uma pesquisa que mostra que 90% das pessoas que estão no mercado de trabalho porque precisam trabalhar, ganhar dinheiro e pagar suas contas. Sim, aos boletos. Né? Faz sentido isso para todo mundo? Ou não? Porque tem gente que odeia o que faz. Eu não estou falando de gostar ou não gostar. Você pode trabalhar e gostar do que você faz. Tá tudo bem. Mas eu estou falando só de gostar do que faz. Eu estou falando de fazer o que gosta, o que é diferente. Sim. Porque você pode gostar daquilo que você faz sem fazer o que você gosta efetivamente. Sim. Complexo isso. É complexo. Isso vai gerar. A gente vai ter um evento, a gente vai ter um episódio de filosofando. Sobre isso. Porque de novo, Érica, as pessoas resistem, e você usou uma palavra, uma frase muito interessante aqui, que é assim, no fim do dia pode ser que a gente só se abrace aqui e diz, ainda bem que ninguém foi mandado embora. Pois é. E muitas vezes acontece, gente. Agora, é isso. Não foi pra caramba, mas ainda bem que passamos incômodo. É isso. Mas por que a gente está preocupado com isso? Porque se eu for ir embora, eu deixo de ter o dinheiro para pagar meus boletos. É isso. Agora, e às vezes eu não nessa equipe, mas tá dando tudo errado. E quantas vezes eu já vi pessoas serem mandadas embora e mudarem de vida para uma vida muito melhor? Caramba, quantas vezes a vida empurra a gente para mudanças que a gente se recusa a fazer e era a oportunidade máxima de tudo. Mas aí nós vamos... Essa é a dicotomia entre a mudança ser um problema e a mudança ser uma oportunidade. Para tudo, dentro da empresa e para a sua vida. Vamos lembrar que você é um executivo de uma empresa, você é um líder, um diretor, um gerente, um supervisor, você é um colaborador de uma empresa, mas você é uma pessoa antes de qualquer coisa. Existe um raciocínio dentro da sistêmica, né, da constelação, que a gente diz assim, e às vezes ele é bem desafiador pensar assim, principalmente quando está tudo desandando, quando o trem está descarrilhando, né? Sim para tudo como é. Sim para tudo como é um convite ao abraçar a mudança. Ainda que você não tenha controle, ainda que você não tenha a menor noção do que vai acontecer, mas essa coisa do acreditar que você pode fazer o que você quiser com o que você tem, isso é o sim para tudo como é. É mudança do mindset, essa é a comunicação. Quando você recebe, analisa, respira no final do dia e fala, muito bem, tudo isso aconteceu, o que eu posso fazer de melhor? Porque aí você começa a criar uma ambiência no seu entorno de solução. E é isso que a gente vem aqui. É sobre isso, sobre solução. É isso, sobre solução. Então acho que a gente vai se despedindo. Agora me deu um na mente. Eu queria que nesse momento ficar mais 14 horas agora falando sobre isso, porque agora minha mente
terapêutica, ela Se viajou. abriu. Não, agora eu fui, tá? Então, assim, vamos ver se um dia a gente faz um episódio sobre isso tudo, sim, para tudo como era. O pessoal, a liderança corporativa, Tá foi tudo olhando bugado. assim, Então, meu tira Deus essa do mulher céu. no microfone. Mas é isso, gente. Eu acho que convidar a mudança, o que fica aqui, o resumo da ópera do nosso encontro hoje é a gestão de mudança parte de um convite para uma mudança comportamental, para que você possa fazer as gestões de toda e qualquer mudança da sua vida, seja ela micro, macro, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Na empresa, na vida particular, na vida pessoal, na vida, seja na onde for, vida, nos na vida. ciclos, quando você adquire a capacidade comportamental de construir a partir de qualquer coisa que aconteça e encontre na mudança uma oportunidade de crescimento, então você tá ok. É isso. Então você tá ok. E eu espero que mais uma vez a construção de conhecimento tenha bugado a sua mente, tenha trazido muitas pulgas para ficar nas suas orelhas. E se aconteceu isso agora, se você está aí refletindo sobre o nosso encontro, clica lá no sininho para você sacar quando você receber lá a notificação quando tiver, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos. Faz perguntas, discorda da gente, escreve Mete pra o gente. hater, tá tudo certo. A gente quer mais interagir. Um abraço da Érica, da Cláudia e até o nosso próximo Construção de Conhecimento.